capítulo 2 de Tessalonicenses, nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. De olhos abertos, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso, sim, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Diga: Senhor, me dá uma palavra rema. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma palavra rema é uma palavra específica, uma palavra com endereço, e sobre essa palavra a gente vai se mover nesta semana, nesse mês, e ter muitas vitórias. Quantos acharam? Digo aleluia. Então agora preste, redobre a sua atenção, porque até agora nós ministramos ao coração de Deus com os louvores, mas agora Deus vai ministrar o nosso coração com a palavra. Você que está na internet também, abra seu coração em nome de Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, diz assim a santa e bendita palavra de Deus: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Vamos ler juntos? Está aqui na tela, você pode ler juntamente comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Por isso, quisemos ir até vós, pense bem, às vezes a gente fala de alguns impedimentos vindo da parte do diabo, e alguns irmãos dizem: não, isso não acontece, não creio nisso. E eu fico pensando o que ele pensa nesse texto, quando o próprio Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse que estava debaixo de um ataque de Satanás. Ele diz que ele quis ir a Tessalônica e Satanás barrou o caminho dele, o impediu. Todas as vezes que você pegar algo grande, algo de Deus para fazer, você pode ter certeza que vão surgir impedimentos na sua vida. Às vezes até mesmo de vir num culto, vir num trabalho. Eu vejo isso com os obreiros que militam aqui nessa igreja. No dia do trabalho, no dia da vigília, no dia do culto que eles estão dirigindo, os irmãos, quantas retaliações acontecem. Quantas coisas acontecem para tirar a paz, tirar a alegria, e às vezes nós não nos damos conta de que Satanás está por trás daquilo. A gente acha que é tudo normal, que é assim mesmo. Mas quando a gente olha esse texto, e a gente olha para a Bíblia, a gente vê realmente que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A gente começa a olhar na Bíblia, a gente começa a ter discernimento que Satanás está por trás de muitas dessas barreiras que surgem em nosso caminho. Por exemplo, esta palavra que Paulo disse aqui, eu quis ir 2 vezes, mas Satanás me barrou o caminho. Essa palavra barrou, no grego é egikopto. Egikopto significa, irmãos, literalmente, para você entender melhor do que ele está falando, esta palavra significa uma cotovelada. Esta palavra descreve 2 corredores, não é a cotovelada no meio da rua, é um lance sujo, um lance covarde. 2 corredores estão correndo uma corrida de 100 metros, 200 metros, não importa, estão correndo uma corrida, e ele está quase chegando no final da corrida, na linha de chegada, e de repente o adversário, o que está ali páreo a páreo, ele vê possibilidade de perder, então ele vai e dá uma cotovelada, egikopto, barrou. Olha o que Paulo aqui começa a destrinchar e mostrar o que ele está dizendo realmente. Como é que Satanás faz? Esta palavra também significa, pense comigo, uma estrada. Ela descreve também, egikopto descreve também uma estrada. E você vai trafegando por aquela estrada. E de repente surge naquela estrada um impedimento. E você não pode passar e quem vem de lá também não pode vir. Esses dias agora atrás teve uma barreira, umas árvores
que caíram daqui para Pedra Azul, eu acho que final de semana passado, saiu na televisão, daqui para Pedra Azul, e ficou parado o trânsito. Eu faço parte de um grupo, e eles falaram, quem for para Pedra Azul, não vai não, porque está parado, está tudo fechado. Quando foi por volta de 2 horas, eles falaram, está aberto, agora abriu, a polícia conseguiu limpar a estrada, essa semana. Helicóptero, é um impedimento que não deixa você ir, e Paulo está revelando que Satanás está por trás de muitos dos impedimentos que passamos em nossa vida. E quando Satanás faz isso, ele nos deixa sem saída às vezes, ele nos deixa, meu Deus, o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu for daqui lá atrás, pelo corredor, eu estou gastar 10 segundos, sei lá, no máximo 10 segundos. Quando Satanás põe esse helicóptero, quando ele põe esse impedimento, quando ele põe uma barreira, ele barra o caminho, ele mostra para nós caminhos alternativos. Ele diz assim que você vai passando por cima das cadeiras. Aí você fala, poxa, mas como que eu vou passar por cima das cadeiras? Ele diz assim, vai demorar muito mais. Ele diz, então vai por debaixo, vai se espremendo, você vai chegar lá. Realmente você pode chegar lá, mas você vai demorar muito mais para chegar lá. E às vezes aquilo desespera a gente. Só que Paulo tinha uma virtude, diga aleluia. Paulo tinha experiência em batalha. E ele não deixava se intimidar por impedimentos e barreiras no caminho dele. Se você voltar no livro de Atos, capítulo 19, capítulo 20... você vai ver Paulo na cidade de Éfeso, pregando o evangelho. 3 anos da vida dele, pregando o evangelho na cidade de Éfeso. Deus usando poderosamente, mas de repente se levanta uns judeus e querem matar Paulo. E Paulo tem que fugir de lá, às pressas, abandonar a obra no meio do caminho. E diz a Bíblia que ele vai para Mileto. E ele fica lá em Mileto. A obra estava incompleta, não deu para concluir o processo. Então ele começa, o que Paulo faz? Ele não desiste, diga, ele não desiste. Ele não recua, ele não, sabe irmãos? Ele começa a orar a Deus, porque ele sabe o que eu sei e que você também sabe, que Deus sempre tem uma saída. O Espírito Santo sempre tem um caminho novo para nós chegarmos ao nosso objetivo. Paulo sabia que Deus não gosta de covardes, de medrosos, dos que recuam. Deus gosta dos que encaram quando tem uma missão dada por Deus, um vocation, um chamado, um direcionamento. A gente não volta atrás, Clodoaldo. A gente vai rompendo em nome de Jesus. E Paulo era assim. O que Paulo fez? Paulo chegou em Mileto e disse, não posso voltar mais a Éfeso. A obra está parada e eu preciso concluir. Ele manda um recado e diz, já que eu não posso ir aos presbíteros, os presbíteros vêm a mim. E os presbíteros viajam para Mileto. E ali Paulo conversa com eles, Paulo orienta eles. E quando Paulo termina aqueles dias ali, diz a Bíblia que eles dobram o joelho. E todos começam a chorar, se derramam na presença de Deus. Porque os irmãos de Éfeso sabem que nunca mais verão Paulo. Mas há um amor entre eles. Paulo nunca desistiu de nada do que Deus deu para ele. Barreira não é motivo para nós pararmos a nossa jornada. Dificuldade, traição, abandono, injustiça, decepção. Tem algo pior do que isso? Você gera a sua expectativa numa pessoa, você aposta nela, você investe naquele processo, de repente tudo vai à ruína, aquilo dá uma decepção. Paulo passou por isso. Isso não é privilégio só seu, não. Você está pensando que nós pastores também não passamos por isso? Ou todos aqui? Isso faz parte da vida, infelizmente. Mas nós não podemos ceder, nós temos que prosseguir. Quem pode dizer amém? Paulo disse, ele me barrou o caminho. Mas só que Paulo não entregava os pontos, irmãos. Ele ia ao Espírito Santo, sabe por quê? Paulo conhecia as Escrituras. Jeremias 29, ele diz assim, Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Quando Deus olha para nós, Ele olha como Pai, como Pai.
Como você olha para o seu filho? Você que tem filho, você que é filho e teve um relacionamento saudável na sua família ou tem, você faz uma... Eu digo que a gente passa a entender o amor de Deus muito melhor quando a gente se torna pai. Até a paternidade a gente entende o amor de Deus, mas não é muito profundo. Mas quando a gente se torna pai, então a gente passa a entender na profundidade o que é amor de verdade. O que é amar uma pessoa e não querer nada em troca. Amar por amar mesmo. Até de chegar na cama, já homem e já grande, e você olhar para o seu filho e dizer: Senhor, obrigado, eu amo profundamente. Eu amo. Quando você tem esse, é igual nós estávamos cantamos uma música aqui que cantamos muito de amor, e eu falei: Senhor, quantos de nós é tão ferido, que a gente canta de amor, fala de amor, mas a gente não sente esse amor de Deus por nós. Nós não sentimos, muitos de nós. Senhor, faça-nos entender essa verdade. Se estamos aqui, é por causa do amor de Deus, sim. Passar a entender esse relacionamento, e Deus em Jeremias diz: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de prosperidade, de crescimento. Eu é que tenho esses pensamentos. Sabe, irmãos, e essa questão desse amor, eu olho para Davi. Davi foi um homem que teve problemas seríssimos com o pai dele. Foi muitas vezes rejeitado pelo pai, invejado pelos irmãos. Os irmãos tinham inveja de Davi, e uma série de coisas. Mas Davi era um homem curado, e tinha assim um relacionamento lindo com Deus. Ele sabia que era Deus. Se você ler o Salmo, você vai ver Davi conversando com ele mesmo. E, aliás, a gente conversa muito com a gente mesmo, mas muitas vezes é conversa sem sentido. Mas passe a partir de hoje botar sentido e objetivo nas suas falas pessoais. Nas suas falas com Deus. Davi muitas vezes era como se ele chegasse no espelho e dizia assim: por que estás abatida, ó minha alma? Ele falando para ele: descansa em Deus. No Salmo 103 ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Olha Davi conversando com ele mesmo, num diálogo profundo, e ele tinha aquela confiança. Davi, e Paulo também, e os homens que andaram com Deus também. E aqui Paulo foi barrado por Satanás, o próprio diabo, aleluia. Ele barrou o caminho de Paulo, mas Paulo sabia que o Espírito Santo sempre, repita isso comigo: o Espírito Santo sempre tem um escape, uma alternativa. Irmãos, às vezes coisinhas pequenas, eu estava dizendo, e vou repetir para você, há momentos que a gente passa por lutas tão grandes, dificuldades tão grandes. Então você sabe, vê essa pandemia, todos sabem, né? E como nós temos profetizado vida, crido no milagre, numa intervenção divina, e as coisas são sempre ao contrário. Então sempre se fala, ainda hoje, saiu no jornal essa semana, veja quem quiser. Eu vejo isso como um fruto de oração, eu vejo isso como uma intervenção de Deus. Diz assim: para ter uma vacina é no mínimo 10 anos. Eu sei que sempre foi, talvez seja assim ainda, mas eu sei que a tecnologia cresceu assustadoramente. E os jornais já falam que esse mês tem vacina vindo da China. E tem outra parte do governo que diz que tem vacina chegando de Oxford, tem chegando dos Estados Unidos também. Eu li no jornal essa semana, e alguém disse: não pode. Como não pode? Nós estamos orando, no meio de tanta tecnologia. Vai chegar isso aí para nos livrar desse mal que afligiu. Quantos creem, digo aleluia. É verdade. Desse mal que afligiu. Essa tecnologia toda, a nosso benefício. Aleluia. Sabe, irmãos, nós cremos na intervenção divina, que Deus está agindo, que vem barreiras, e no meio dessa pandemia, a igreja pega fogo, onde já se viu um negócio desse. Toda a instalação elétrica em dia, certificada pelo bombeiro. Há poucos dias atrás o bombeiro estiveram aqui, fizeram aquela vistoria de extintor de tudo. Graças a Deus nós temos as filmagens. E pegou fogo nisso aqui, foi terrível. E nós ficamos perguntando a Deus dias: por que, Senhor? É pecado. É pecado, que o fogo começou aqui, exatamente aqui.
E Deus nunca disse que é pecado. E você sabe toda a história. E depois Deus começou a dar sinais de que Ele estava conosco e está conosco. Nós nunca fomos para aí falar, chorar miséria com ninguém, jamais. Mas sempre aos pés do Senhor. Eu me lembro um dia que eu estava aqui de dia, já fazia 2 semanas. E os irmãos perguntavam, e aí pastor? E eu falei, eu não sei. E aí eu não sei. E nós precisamos de um tempo para orar ao Senhor. E estávamos orando e um dia Deus me mandou subir aqui. Tudo queimado, destruiu tudo, você se lembra? E aí eu comecei a orar aqui, o Espírito me tomou, eu chorei muito nesse lugar, mas foi rápido. E o Espírito falou, agora é hora de seguir em frente. Seguir em frente. A Cláudia me chamou e falou, pastor, eu tenho reparado o senhor essa semana. Eu fico bobo que o senhor não se abateu. Eu disse, eu acho que Deus não está permitindo eu me abater. Mas quando eu vim chorar aqui, eu me prostrei. Mas foi só um tempo, depois eu me levantei e disse, vamos seguir o processo. E nós começamos a dar sequência ao processo. Irmãos, começamos primeiro a mexer no telhado, lavar o telhado, tirar o cheiro de fogo, depois fazer toda a fiação, todos os ares refrigerados queimaram, destruíram, toda a iluminação. Nós tínhamos gastado 35 mil com iluminação no ano passado. Essas iluminações de efeito. Tudo se perdeu, tudo. Não sobrou um microfone, não sobrou um fio. E nós perguntávamos, Senhor, é pecado? Porque se não for pecado, nós vamos meter o peito, nós vamos romper em nome de Jesus e nada vai nos parar. Glorifique ao Senhor. Quando Deus fecha as costas, vira as costas para alguém, se é que podemos falar isso, teologicamente, mas... Por exemplo, teve um cantor brasileiro que hoje ele estava no mais alto nível de sucesso no Brasil. E do dia para a noite, os contratos foram cancelados e ele foi rejeitado por algo que ele fez. Quando eu vi aquela cena, eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado e não brincar com Deus. Há coisas que Deus cobra na hora. Parece que Deus tirou a unção naquele momento. E aquela pessoa que os shows foram descontratados. Até quem ouvia a música dele parou de ouvir. Houve uma coisa, e eu já vi isso muitas vezes. Eu me lembro que nos anos 80 ou 90, a Aline Barros passou por um momento assim. Quando ela foi na Xuxa e falou algumas coisas, houve uma coisa. Eu vejo pastores, eu vejo ministérios. Parece que Deus retira a unção, sabe, irmãos? Assim, retira de vez, como fez com Saul. Eu vejo isso ainda hoje. Está cheio de casa. Eu perguntava a Deus, Senhor, mas teve um momento que Deus falou, não, vamos seguir em frente. Ele também não respondeu. Claramente, ele deu pistas para mim, de uma retaliação maligna, por causa de algo que aconteceu aqui, uma batalha espiritual. Eu não sei também ao certo, eu não posso ser leviano e afirmar que foi uma retaliação. Mas eu tive paz no meu coração e começamos a trabalhar. E Deus foi dando sinais que Ele estava conosco, levantando pessoas aqui, pessoas ali, a obra foi feita. Quando nós terminamos isso aqui, tudo pronto, nós terminamos esse forro todo, então nós estávamos muito felizes e acabou, botou iluminação e tal, do jeito que está aqui praticamente. Aí essa iluminação começou a queimar o carpete que está aqui. Que primeiro nós botamos madeira, depois nós colocamos carpete, porque a luz estava refletindo, atrapalhando o telão. Aí, outro problema. E quando vem um problema, você já está desgastado. Aquilo ali, falei, meu Deus, mais um problema, helicóptero. Mais uma luta, mais uma barreira, o que eu vou fazer? E eu me lembro que eu falei, Senhor, dá uma saída para nós. E veio um irmão aqui e falou, não, pastor, se eu pegar um carpete ali, vamos ligar ali. Resolveu na hora. Aí botamos o carpete, ficou preto, ficou legal. Melhorou ali, tudo bem. Aí essa luz aqui, que é forte, quando punha a luz branca, aqui, começou a queimar o carpete. Num culto queimou o carpete, eu falei, para tudo. Pelo amor de Deus, que eu não posso nem ouvir falar de fogo. Nem senti, eu disse que quando eu estou subindo no prédio que eu moro, e tem um vizinho deixando queimar alguma coisa, eu bato desesperado. Falei, ei, pelo amor de Deus, vem aí, porque Deus não está me curando, entendeu? Aí queimou o chão. Aí eu liguei para o irmão, ele falou, não, peraí, pastor. Eu falei, Senhor, me ajuda, que eu já estou para lá daquele lugar. Então o Senhor me ajuda. Ele veio cá, trouxe 2 tabuinhas, colou aqui, resolveu o problema. Era só nesses aqui.
nesse, naquele de lá. Queimou o chão num culto. Falei, glória a Deus. E aí a gente segue. Porque, irmãos, esses impedimentos de Satanás, eu não sei se foi Satanás por isso, não. Só estou te falando que é problema. E às vezes não dá para discernir. Mas seja da parte do diabo ou não, você conta com o Espírito Santo para te orientar o que fazer. Quando os canhões viraram para cima, agora é o de cima. Começou a queimar o forro. Eu falei, não é possível. Para tudo, ficou culto sem o canhão de novo. Liga pro Damião. E o Damião vem e fala, pastor, tem lá uma plaquinha que é anti-chama, pode botar fogo que não pega. E ele veio e fez, não é rápido, fez. Está faltando botar outras aqui que ele falou que vai botar essa semana. Né, Damião? Termina logo. Então, só pegou fogo na de lá, mas na hora que veio isso, eu falei, meu Deus, estou pensando que está acabando. Mais uma coisa, irmãos, eu não sei o que você passa. Uma cotovelada, pode ser uma ferida na sua alma, um trauma na sua alma, uma decepção. A gente passa e muitas vezes é Satanás que está jogando sobre a sua vida. Mas sempre, diga comigo, sempre, o Espírito Santo vai me dar o escape. Aleluia. Davi tinha essa certeza, Paulo tinha essa certeza. Ele diz, eu não vou recuar. Eu gosto daquele texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim, quando Deus diz assim, você vai ter problema, mas lembre-se de uma coisa, de maneira nenhuma, alguma, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. E ele diz assim, por causa disso que eu estou falando com você, afirme com confiança e ousadia, o Senhor é o meu ajudador. Você pode dizer, o Senhor é meu ajudador? Diga, eu não vou recuar diante das ciladas do diabo, em nome de Jesus. Diga, nada vai me parar. Nós vamos prosseguir, irmãos. Nós vamos prosseguir. Nesse processo todo, um processo difícil, teve gente que nos abandonou no meio do caminho, mas faz parte. Faz parte, nós contamos com o Espírito de Deus. Irmãos, aqui o texto diz, esse texto que lemos aqui em Tessalonicenses diz que Satanás fez algo que impediu Paulo de seguir. E aí eu quero que você abra comigo rapidamente Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 e 11. Pode pôr na tela, Ju. Efésios 6, 10 e 11 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga aleluia. Aleluia. Diga sede fortalecido. Paulo diz assim, quanto ao mais. Diga quanto ao mais. Quanto ao mais no grego é loipor. Quanto ao mais, está aqui na tela. Isso aqui é loipor. E não é quanto ao mais. Quanto ao mais é na nossa linguagem, mas não expressa o que Paulo está dizendo na profundidade. Quanto ao mais, Paulo está dizendo assim, eu falei muita coisa importante do capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, tudo é palavra de Deus. Mas quanto ao mais, loipor, mas o que eu vou falar agora é mais importante ainda. Loipor é isso. Eu vou falar de algo muito importante. E aí ele começa a dizer, sede fortalecidos, busque força no Senhor, diante dos impedimentos, e no seu poder. Olha o versículo 11, revestivos, vamos ler juntos, 1, 2, 3, revestivos com toda a armadura de Deus, para que deixa o texto aqui, firmes, diga firmes, diga firme. Irmãos, quem quer vencer não pode recuar. Às vezes eu fico decepcionado com algumas pessoas. Homem não pode ser assim. Chefe de família não pode ser assim. Pastor não pode ser assim. Ninguém pode ser assim. A pessoa recua. Tudo que ele começa, ele não acaba. Ele não termina o que começa. A igreja hoje é isso. Amanhã a igreja é aquilo. E depois é aquilo outro. E vai aquela confusão e ninguém entende. Mas pastor, mas como é que é isso? Irmão, como é que é isso? O irmão vem para o louvor, está animado, pulando, saltando, dando cambalhota. Daqui uns dias ele já não quer vir no ensaio, ele já não quer cantar. Aí você fala, irmão, como é que é isso?
Ele está num projeto e ele está animado, motivado. Daqui a pouco, na hora da dificuldade, os que correm da dificuldade não alcançam o prêmio da vitória. Quem desanima, irmãos, não alcança. Eu digo para os irmãos, o evangelho é simples. Fábio, o evangelho é simples. Sabe o que é o evangelho? É perseverança em orar e ler a Bíblia. Um adolescente falou comigo, um jovem, falou, não, eu vou ficar em casa, vou assistir o culto de casa. Eu falei, por que você vai assistir em casa? Mas não pode. Eu falei, não pode. Ué, não pode? Eu falei, pode e não pode. Para que você vai ficar em casa? Você não ficou em casa segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem dia nenhum. Aí eu disse para a pessoa, falei, só se começa a ficar em casa, vai desanimando, já é um prato feito por Satanás, entendeu? Daqui a pouco não quer ir, daqui a pouco se envolve no mundo, você já... Então, não, vamos para a igreja. A não ser que tenha um motivo justo. Estou cansado, trabalhei muito, então realmente, então fica em casa, assiste aí hoje. Isso eu falo com todos os meus obreiros. Não, tira uma semana de folga. Viaje com a sua esposa. A gente tem esse entendimento. Mas fica em casa. Fala para o seu irmão, abre o olho. Paulo disse, fique firme. Bota o texto. Põe o texto, Ju. Paulo disse assim, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne. Ele disse, fique firme. Olha lá, quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor. O outro versículo, filha. Isso, para poderes ficar firmes. Firmes é ristemi. Ristemi é, para quem já fez artes marciais, é aquela posição de luta. Você não luta com um oponente, UFC, qualquer luta marcial, com os dois pés assim, ó, parado na frente dele. Não é assim. Quem já lutou sabe. Você bota um pé atrás, dobra um pouquinho da frente, seu peso fica no de trás, para você tomar um chute, você tem mais agilidade para se locomover, você fica na base, em posição de guarda, em posição de guerra. Ristemi é estar numa posição firme, é não ser volúvel, não ser Maria, vai com as outras, porque está todo mundo bebendo, eu vou experimentar um pouquinho. Está todo mundo falando, não vou fazer, eu sou luz nesse lugar, eu brilho nesse lugar, eu não sou um fraco, onde eu chego, o ambiente muda, a glória de Deus se manifesta. Eu cheguei aqui, ninguém me conhece, mas eu vou abençoar a vida de alguém de alguma maneira. Deus vai me usar nesse lugar. Rista-me, Paulo disse, irmãos, eu vou falar de algo muito importante. Vista a armadura de Deus e fique firmes contra o quê? Ciladas. Sabe o que é ciladas? Metodeia no grego, essa palavra aqui é metodeia. Fala de método. Nunca fala de algo arquitetado, algo planejado, algo estudado. Irmãos, preste atenção. Ele sabe do seu limite. Ele sabe que você não cai nisso aqui, nessa bandeja. Mas ele sabe qual você cai, o adversário. Ele te estuda. Nada é aleatório. Metodeia fala de métodos que o Satanás estuda. Então ele está falando, fique firme diante da cilada. Isso é traduzido com cilada. É como se... cilada eu estou indo aqui, mas tem ali um perigo atrás da porta ali. Você que está indo, eu não, você então. Você vai aqui lá atrás do coqueiro, tem um perigo lá. Isso é uma cilada, né? Mas o texto é muito mais profundo. Cilada é algo estudado. Você vai fazer uma casa, o engenheiro, o arquiteto projeta, ferro tal, cimento tal, aqui tem que ter não sei o quê, aqui tem que ter, tudo projetado, tudo animado. Você faz puxadinha ali, faz outra ali, não era assim? Teve um dia que a escada não dava para passar de baixo, mas era o corredor da casa, batia a cabeça. Aí vai, não, é só baixar um pouquinho, assim passa. Aí nós filhos não, pai, dá não. Minha irmã está ali, sabe o que nós estamos falando. Vamos fazer com um projeto que é melhor. O diabo estuda você. Ele sabe dos seus pontos fracos. É que Paulo está revelando aqui. Ele vai botar um impedimento, egikoptos. Como Paulo falou, eu queria ir, mas não pude. Se Paulo não pôde... Quantos impedimentos você tem experimentado e nem sabe? Ciladas, ele arma ciladas e diabo não é ele não, diabo é o que ele faz. Diabo não está falando da pessoa dele, diabo, essa palavra diabo, ela é duas palavras, uma preposição dia e bolos. Significa, bolos vem de balística. Por isso que bala de revólver é bala. A gente fala, por que bala de revólver é bala? Porque a raiz é balística, vem de balística. Então, diabo significa aquele que atira,
aquele que lança dardos, que joga dardos até te atingir, te perpassar, te ferir. Ele arma ciladas para te destruir. É meu Deus mesmo. Diga, o sangue de Jesus tem poder. E Paulo disse, mas eu aprendo com Paulo a nunca desistir. Ele disse, encerrando, ele disse, eu queria ir até vocês. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar aqui. Os Tessalonicenses, volta para o texto original. Volta, Ju. Os Tessalonicenses, eles estavam com assim, a estima deles baixa. Eles não estavam se sentindo amados, queridos. E Paulo começa a falar para eles assim, vocês são muito queridos. Eu amo vocês demais. Olha, vocês são a coroa, a minha coroa de honra, de glória. Eu serei exaltado no céu por causa de vocês, vocês são filhos queridos. Versículo 17 ele fala assim, vocês não estão órfãos não. Versículo 17 do capítulo 2 ele diz, ora nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém no coração. Ou seja, eu não estou aí, é como se eu não estivesse, mas vocês estão no meu coração, eu amo vocês. Você já ficou muito tempo sem encontrar uma pessoa? Anos. E quando você encontra, você é como se você estivesse com ele ontem. Você beija, você abraça, agora não está podendo beijar, né? Os irmãos, mas breve vai poder. Você não diz nem amém para me ajudar? Amém. Obrigado pelo incentivo, diga amém. Amém. Aí você encontra aquela pessoa que tinha muito tempo que você não via, você abraça, você beija, pô, parece que você teve com ele ontem, começa a conversar e tem tanto papo ali para colocar em dia, né? Paulo disse, era esse amor que Paulo tinha por eles, e Paulo começa a curar eles, e falar para eles, olha, eu tenho um grande desejo de estar aí pessoalmente, é o meu desejo, mas sabe o que aconteceu? Eu quis ir 2 vezes, mas Satanás botou um impedimento. Mas eles conhecendo Paulo, aleluia, ele disse assim, vocês são a minha alegria, vocês são a minha glória. Ele cura eles com essas palavras. E ele diz, Satanás me barrou o caminho, por isso que eu não fui. Então não leva a mal não, eu não fui, não é porque eu não quis ir. Às vezes os irmãos querem que a gente visite, a gente quer visitar, mas a gente às vezes não visita porque não dá, não deu, não é maldade. Quem está entendendo, diga aleluia. E aqui, queridos, ele tinha uma confiança, e é sobre isso que eu vim falar nessa noite. Quero convidar o Ministério de Louvor. Eu vim dizer para você que há impedimentos no caminho. Não seja ingênuo, não ache que é normal. Sabe aquele quando você está muito nervoso? As irmãs não passam com isso, geralmente é os homens. Quando você está assim, você está nervoso, você não sabe que você está nervoso. Aquela semana, né amor? Está nervoso, você fala, meu Deus, ela não passa, só eu. Quando eu estou nervoso, ela anda pelos cantinhos, assim, fala, deixa sua mãe não, deixa seu pai quieto, hein? Esse dia eu fui chegar em casa, o Ismael falou assim, pai, chega mansa, que a mamãe está uma pilha, pai. Eu falei, tá bom, filho, pelo amor de Deus. Sabe esse dia? Pode ser, irmãos, uma seta maligna. Mas não fale isso com a sua mulher não, que você vai, meu Deus do céu, hein? Você só ora. Ela está nervosa, né? Você fala, cruz credo. Pode falar cruz credo? Aleluia. Sabe? Às vezes você está triste. Você fica abatido. Volta para cá. Às vezes você está triste, abatido. Você está desanimado, aí você para e pensa, mas por que eu estou assim? Eu tenho um Deus todo, estou cheio de saúde. Eu nem canso. Não, é pela fé, diga, eu nem canso. Eu sou igual uma máquina. Vou encerrar, mas vou te explicar, para você não achar que você está falando besteira. Eu já te falei que eu estou estudando sobre neurociência. E a neurociência explica que quando você fala, seu corpo todo entende o comando. Quando você fala, por exemplo, vou chupar uma laranja, seu cérebro já manda o comando, sua boca fica cheia de água. Não ficou? Aí. A minha também. A sua também. Se eles não tivessem aqui, fizesse um barulho aqui, pá! No meu cérebro daria um comando, no meu corpo todo, eu ficaria preparado para correr. Você está pensando que é para enfrentar?
É para correr mesmo, depois eu olho para ver o que era, né? Um amigo meu estava namorando, já contei isso, né? Estava abraçado, só pode abraçar aqui, Wellington. Seu marido está aí não, né? Tá bom. A filha dele, aí, porque eu vi ele lá, não vi mais. Ele estava abraçado com a namorada e veio um cachorro, amigo meu, Juninho. Não posso falar o nome dele, não. O que ele fez? Ele deixou a menina e correu e sumiu e deixou ela. Eu falei, Juninho, por isso que ela não quer saber de você, rapaz, você é doido. Mas por que eu estou falando isso tudo mesmo? Hã? Isso aí. O cérebro, é isso aí, volta para a ciência, para encerrar. O cérebro, porque a mensagem de hoje é simples, irmãos, é uma frase. O Espírito Santo tem um novo caminho para você. Espírito Santo, é isso tudo, eu estou falando isso tudo, explicando isso tudo, para você entender isso, que se você dobrar o seu joelho e buscar, Ele vai trazer uma solução, um emprego novo, uma resposta, um novo caminho para você. Mas o cérebro entende? Então se você fala, por exemplo, você tem mais de 30 trilhões de células no corpo, meu Deus, é muita coisa, nem sei fazer esse número, é verdade. Como é que é 30 trilhões? 3 trilhões, eu até embolei agora, mas eu sei que é trilhão. Jô, você que é da área de saúde, eu não sei fazer nem esse número, você sabe, Fábio? Deve saber, né? Se gastar o neurônio assim, a gente faz. É muito zero. Mas a gente tem esse tanto, e todas elas são renováveis. Vou repetir. A unha sua aí, há 4 meses você não tinha ela mais, seu sangue com 3 meses é outro sangue, seus ossos com 8 anos, tudo renova, tudo renova, tudo renova. E se você falar para o seu cérebro assim, estou cansado, suas células todas entendem que você está cansado. E você já fica pior ainda. E você sabe que eu já fiz os testes? Aí sabe o que eu falo hoje? Não canso. Diga, eu não canso. Nem que seja, agora sim, agora nem que seja pela fé. Porque a gente fala pela fé, as pessoas falam, pastor, mas agora eu estou falando na ciência, está aqui diz. E aí, queridos, eu quero dizer para você que há uma solução, há um caminho. Não deu para passar aqui. O Senhor vai te mostrar um caminho melhor. E você sabe que às vezes Deus cria um caminho para nós. Você recebe aí atrás, que nós nunca passamos. Ele disse assim, eu vou criar um caminho para você, Israel. E vocês vão passar num caminho que vocês nunca passaram. Não só isso, esse caminho que eu fiz é só para vocês. Não adianta o outro querer passar, porque ele não vai poder passar, só você. Isso tudo é buscado no joelho, querido. Quando Satanás colocar um caminho, um impedimento, e ele vai colocar, não baixe a guarda, não desanime, levante a cabeça, pegue a força do Senhor e siga, porque Deus tem o melhor para nós. Vamos cantar essa